Boa tarde, Olá, tudo tudo bom? bem? Tudo jóia, Pierre? E você? Tudo bem, graças a Deus, né? Prazer Tudo- estar te recebendo tudo- aqui novamente para a gente falar de assessoria, né? Assessoria, eu estava falando aqui antes de você entrar na live, cada vez mais as pessoas estão conhecendo leilão. 10 anos atrás, poucas pessoas conheciam, né, de leilão, tinham só ouvido falar, né? Hoje já desperta o interesse de pessoas que não são investidoras, né? Que são pessoas que querem só comprar o imóvel mais barato, só que ela não tem conhecimento. Não tem tempo, às vezes, também, né, para parar e tentar entender, para fazer uma única compra na vida. Acho que nem vale a pena, né, parar para entender, né, vai gastar um tempo ali que poderia estar destinado a outra atividade. Essa pessoa provavelmente vai contratar ali um assessor de leilão de imóvel para fazer essa compra, né? Então é um mercado que cada vez mais está crescendo, né? Exatamente. Esse é um mercado muito importante, né, Pierre? Porque as pessoas despertam o interesse, porque todo mundo quer comprar imóvel com deságio, né? Mas muita gente não sabe como. E hoje os leilões, pela sua popularização, né, muita gente tem procurado essa modalidade para comprar sua casa própria. Ontem mesmo, eu, na minha live das 19 horas, conversando com o meu mentorado, o Victor, o primeiro imóvel que ele participou de leilão foi justamente a casa própria dele, né? E a gente até comentei, pô, eu vou falar sobre isso na live de amanhã. Porque é um tema muito interessante. Muitas pessoas acabam olhando para o mercado de leilões para comprar imóveis com deságio, mas eles não sabem como, eles não entendem os riscos, e eles às vezes não querem fazer exatamente o que você falou, né? De parar, estudar, entender, fazer sozinho. Então, a assessoria é uma baita oportunidade, tanto para o assessor, né, capitalizar esse cliente, converter esse cliente, e a gente vai falar exatamente como a gente tem que fazer isso, né? Quais são os pontos importantes da gente observar. Porque a conversão de um cliente moradia é bem diferente de um investidor, porque o assunto é outro, o papo é outro, e até o mindset da moradia é bem diferente, né? Porque o mercado convencional proporciona coisas que no leilão a gente não proporciona para o cara comprar na moradia. Então é importante a gente trazer toda essa clareza. Mas, de fato, é um mercado, Pierre, que possibilita muito, muito acesso para o assessor captar muitos clientes, né? Porque muita gente quer comprar sua casa própria com deságio, e o legal do leilão é a possibilidade da pessoa comprar imóveis que ela não teria de condição de comprar no mercado tradicional, né? Porque às vezes ele quer ir para um apartamento de 100 metros quadrados, mas ele não tem esse capital. Mas se ele for num imóvel de leilão com um deságio interessante, ele consegue entrar num imóvel de 100 metros quadrados, coisa que ele não conseguiria no mercado tradicional pelo custo. Estou falando de grandes capitais, né? A gente fala apartamentos de 100 metros quadrados em grandes capitais, é de 1 milhão para cima, né, dependendo da localização onde você encontra ele. Mas se ele vai para um imóvel de leilão, de repente ele consegue pegar esse apartamento de 100 metros quadrados, começando com um deságio, operação de R$ 500 mil, dependendo da avaliação. Então, isso possibilita, inclusive, para o cliente moradia, comprar algo que ele não teria condição de comprar no mercado tradicional. Então, isso é muito legal, um mercado muito interessante. Perfeito, né? Vou pedir aqui para você traçar o perfil desse cliente que ele quer moradia. A gente sabe que tem o investidor, vamos dividir em dois tipos aqui. Tem aquele que já entende de leilão, que o seu grau de convencimento dele você não precisa se esforçar muito, que o cara já Sim, entende do negócio. Tem aquele cara que é investidor, mas ele não domina leilão. Aí você tem que isso. se esforçar um pouco mais, mas é um cara que já é da vida do negócio. Ele entende Isso. aquela dinâmica ali, ele sabe que tem os riscos e faz parte correr determinados riscos, porque o cara é investidor. E tem agora o comprador de moradia, que não é nenhum dos dois, né? Então provavelmente Exato. não é investidor, não conhece de leilão. Então ele tem um perfil diferente. A abordagem, né, para você convencer, é uma abordagem diferenciada, né? Você vai ter que talvez se esforçar mais, né, para convencer que é seguro, que é tranquilo, como é que funciona as etapas, né? Que o cara até vê uma oportunidade, mas ele ouve falar de tantos problemas, né? De desocupação, de assumir dívidas, enfim, que ele fica às vezes receoso, né? Então tu tem uma dificuldade maior de convencer, né? Como é que então é esse perfil do cara que é de moradia, né? Você começou pelo ponto principal, Pierre, que eu acho que é exatamente isso. A gente tem que distinguir o perfil dos investidores. E é isso mesmo, né? Tem um investidor que já entende de leilão, esse é muito fácil a gente converter ele, porque ele já tem horas estudando sobre isso. Então você não precisa explicar no detalhe para ele. Ele só precisa entender que a oportunidade que você está apresentando é boa, porque ele não quer ou ele não pode, ele não tem tempo e disponibilidade para pôr a mão na massa. Então esse investidor é tranquilo. O investidor que domina o mercado financeiro, já faz investimentos, ele conhece negócios, o seu poder de convencimento é dizer o quanto que ele deixa de ganhar de não entrar no mercado de leilões. Então, o nosso diálogo com ele é dizer
quais são os investimentos que você tem, está na renda fixa, está na Selic, você está perdendo para a poupança, está perdendo para a inflação, como é que está isso? Você faz day trade nas ações, você tem que entender o perfil dele do que ele investe para você fazer o comparativo com o leilão e mostrar o investir em tijolo, enfim, toda a segurança que o mercado do leilão traz. Então, sua discussão com ele, seu diálogo com ele vai muito mais para a veia negocial mesmo, né? Então, é entender o que ele tem, o que você pode proporcionar e tirar as dúvidas também, porque se ele não entende de leilão, ele também vai ter algumas crenças limitantes que a gente vai precisar coordenar. Mas o cliente moradia, que é nosso foco da live de hoje, esse é um pouco mais complexo, né? A gente talvez não faça apenas uma reunião, Pierre, com esse cliente, porque a primeira coisa que ele vai te procurar é com 1 milhão de dúvidas. E a primeira reunião, geralmente é uma reunião que a gente vai ter que, a primeira etapa, vamos dizer assim, né? É a conversão desse cliente, mas a gente precisa entender esse cliente para a gente poder converter ele. E para a gente converter esse cliente, geralmente, assim, eu sempre recomendo para os meus mentorados, antes de fazer a primeira reunião com os investidores para crescer patrimônio, para mandar um formulário. A gente extrair algumas informações, extrair alguns dados. A gente também pode fazer essa metodologia com o cliente moradia, mas com o cliente moradia a gente precisa entender um pouco mais dele, porque a gente precisa entender, por exemplo, assim, qual é o objetivo dele para moradia. E quando eu digo isso assim, ó, qual o perfil de imóvel que você procura? Quais bairros você procura? É apartamento? É casa de rua? Quantos dormitórios? Precisa ter área de lazer, não ter área de lazer? Precisa ter suíte? Precisa ser moderno? Precisa entender quais são as perspectivas do cliente. Porque a gente precisa ajustar isso daí, porque muita gente acha que é simplesmente você falar, ele quer um apartamento de 2 dormitórios. Mas às vezes na cabeça do cliente, o 2 dormitórios que ele quer é um apartamento moderno. É um apartamento novo, de máximo 10 anos. E você achou um de 30, 40 anos atrás super interessante. Mas não encaixa com o cliente que é. Então, assim, a gente não pode perder o nosso tempo de trabalho também. Então, a gente precisa fazer uma leitura, uma compreensão bem detalhada do perfil deste cliente, o que ele procura, o que ele busca, né? E até entender, Pierre, a trajetória dele, se é a primeira casa, se ele já está crescendo a família, né? Então ele quer mudar de casa, ou até assim, mudou o patamar de vida e ele quer que o status social dele acompanhe, né, o crescimento de renda dele para o novo apartamento com que ele vai mudar, porque a vida vai mudando, as nossas necessidades vão mudando. Então a gente precisa entender o que o cliente busca para que a gente possa oferecer para ele as melhores alternativas. E além disso, assim, desse primeiro passo de reunião, quando eu digo assim, a conversão desse cliente de moradia, os primeiros contatos, a gente precisa mais ouvir e fazer perguntas do que falar, né, do que a gente tentar converter esse cliente, entender o quanto que ele está familiarizado com algumas questões. Por exemplo, no mercado tradicional, ele consegue financiamento, dependendo do imóvel se estiver registrado, enfim, não for uma posse e tudo mais, ele consegue financiamento. Nas questões dos leilões, não são todos os imóveis que aceitam financiamento. Então, a gente precisa entender a disponibilidade financeira de capital deste cliente. O quanto que ele tem à vista, se ele só tem crédito, então a gente vai ter que procurar imóveis que só aceitem financiamento, porque ele tem que pagar uma parcelinha menor. A gente precisa entender qual que é o perfil e a disponibilidade financeira desse cliente. Isso é muito importante para a gente poder auxiliar esse cliente na condução de quais imóveis a gente vai apresentar para ele, né? E a gente tem que ver, quando a gente fala da disponibilidade financeira, a gente tem que lembrar que também a questão de reforma para esse cliente, né? As reformas que a gente faz nas nossas arrematações próprias ou para os investidores que estão crescendo o patrimônio, são reformas para lidar com objeção, até alguma reforma às vezes que a gente faz maior para fazer um reposicionamento do imóvel quando comporta esse tipo de coisa, mas nenhum desses tipos de imóveis são reformas para sua moradia, para sua casa própria. Então, aquela marcenaria especial. Então, a gente precisa explicar para o cliente também que quando a gente faz a viabilidade, a gente estima uma reforma mais básica, né? Não uma reforma mais a ponto de modernizar, de trocar toda a marcenaria do apartamento, da casa. A gente precisa deixar para ele claro quais são as intenções dele, né? Para a gente poder entender, para fechar o custo dessa operação. Por isso que eu digo assim, essa primeira reunião é mais a gente ouvir. A gente não vai ficar falando nesse detalhe que eu estou falando do custo de reforma, a gente vai trazer informações, pegar informações dele para que a gente possa direcionar. E mais 2 pontos que eu acho que é importante da gente extrair deles essa informação, né? Entender a urgência dele comprar essa moradia, porque assim, esse cara, eu preciso mudar em 3 meses. A gente sabe que é pouco provável que a gente consiga mandar para ele em 3 meses, né? Então a gente precisa entender isso. E entender o quanto que ele está confortável de comprar um imóvel sem pisar dentro do imóvel. Então, assim, são esses os primeiros passos, que no primeiro contato que a gente tem com esse cliente, na primeira reunião, eu acho de suma importância a gente extrair. Porque assim a gente já consegue organizar, Pierre, se o cliente
tem intenção de prosseguir conversar com você para que você converta ele e tire as próximas dúvidas de leilão, porque vão surgir outras questões que a gente vai discutir ainda aqui na live, mas esses são os pontos principais, para ele tomar a decisão se ele quer continuar ouvindo sobre isso, ou se você já sabe que ele é um cliente que não vai ser muito difícil vai converter ele para assessoria moradia. Ó, então tá aí, né? A gente já viu aqui que pela descrição é mais difícil, né, de você casar ali todas as variáveis para o cara que quer a moradia, porque ele quer aquele imóvel específico, naquela rua, naquele bairro, com 3 dormitórios, enfim, perto da família, é mais difícil. Mas aí você vai ter que ter uma boa base de dados, né, um banco de dados organizado, Isso. né, porque as oportunidades, você está garimpando, aparece ali uma oportunidade. Se é para um cliente investidor, achou a oportunidade, tu vai no investidor. Agora, quando é para moradia, já é o contrário, né? Você parte do cliente, das variáveis definidas pelo cliente, para achar ali esse imóvel que atende ali os requisitos que ele quer. Então já inverte um pouco a lógica, né, do fluxo ali da garimpagem. Mas se você está atuando com assessoria, você está trabalhando nas duas pontas. Então achou a oportunidade, leva para o cliente investidor. Mas achou uma outra oportunidade, aí você vai lá na tua base dos seus clientes de moradia, porque às vezes essa oportunidade não tem margem para o investidor. Exato. Mas ela tem margem, é uma boa oportunidade para uma moradia. Aí você vai buscar ali a sua base de clientes que tem interesse na moradia e ver, às vezes não é aquele imóvel perfeito que o cara quer, mas atende a necessidade dele. Então ele faz uma Exatamente. ajuste ali de rota e pode ser uma boa oportunidade. Então já é um ponto diferenciado, né, nesse primeiro seleção dos imóveis, né, de fazer esse contato prévio. E pode ter também, né, que a gente até vê alguns, você perguntar se faz sentido, se tem alguma efetividade. A gente vê muito anúncio do próprio imóvel que está indo a leilão por assessores em sites aí, né, OLX, Zap, enfim, para a moradia. Dá resultado esse tipo de pescaria, vamos dizer assim, né, de você ficar tentando pegar o interessado em comprar aquele imóvel, né, e ter que quebrar essa objeção inicial que o cara provavelmente não entende de leilão? Excelente pergunta, Pierre, porque é o anúncio isca, né? Para captar mesmo as pessoas. Isso é bem interessante essa sua pergunta, porque eu já testei isso, tá? E aí o que acontece? A pessoa não sabe que é leilão. Ela vê lá a oferta do anúncio e aí ela vem com uma desconfiança. Então, assim, a lead está muito fria para você tentar essa lead. Não vou dizer que é impossível de você converter e você trabalhar, mas é muito mais interessante quando esse cliente entra na plataforma do leiloeiro e ele chama ali você dizendo, olha, encontrei essa oportunidade aqui que é mais ou menos o que eu procuro. É muito mais interessante quando a gente disponibiliza, porque eu faço isso, tá, Pierre? O cliente que vem falar para mim que é moradia, eu pego os principais leiloarias do estado, da onde a pessoa mora, e falo assim, olha, dá uma olhada aqui uma vez por semana se você acha algum imóvel que se enquadra naquilo que você procura, porque eu ajudo ele a me ajudar. Porque às vezes a gente perde tempo, assim, quando você faz o anúncio isca, você vai trazer lead muito frio. Vai entrar a gente em contato sim com você. Só que às vezes a pessoa sente que é desconfiança. Pô, mas tá falando que é 500 mil reais, mas não tinha informação nenhuma que era de leilão. Eu tava achando que era mercado convencional, que tinha achei que tinha algum rolo, mas eu não sabia que era isso. Então a pessoa já acha que é um golpe, que é alguma coisa. E em tempos que a gente vive hoje, né, Pierre, com muito golpe acontecendo de forma cada vez mais sofisticada, vamos dizer assim, que você nem consegue nem perceber que você está caindo num golpe, as pessoas acabam vindo com muita reticência para cima de você. Então vai dar muito mais trabalho essa lead fria de você angariar esses clientes. Eu acho que isso não é a melhor alternativa. A melhor alternativa, sim, é você conversar com esse cliente, você já ir convertendo esse cliente e você desenhar estratégias de criação de funil em conjunto. Porque o investidor, ele pode não saber olhar imóveis do estado, do Brasil inteiro, porque ele não é esse o objetivo dele. Mas você pode falar para ele, olha aqui os imóveis de São Paulo. Né? Eu estou com 2 clientes aqui que a gente está fazendo a assessoria para São Paulo, capital, e a gente está fazendo exatamente esse trabalho. A gente vai participar de leilões essa semana e a próxima semana, um é em BH e outro é em São Paulo, tá? E aí o de BH está fazendo exatamente isso. Ele trouxe para a gente um dos imóveis e eu falei, que é uma cobertura, não acho que pega tudo isso. Nem sei se o custo-benefício da operação de fato é boa, porque olha que ponto interessante, Pierre. As pessoas acham também, tem essa crença que por ser leilão sempre é boa oportunidade, né? E quando às vezes a pessoa manda para você, você fala, mas o deságio é muito pequeno do mercado convencional, então aqui não, nesta oportunidade, este imóvel não vale a pena. Então é interessante a gente mostrar para o investidor também, porque às vezes ele acha que 450 mil valor de mercado, está indo por 300, eu estou pagando 150 mil a menos.
mas ele se esquece que ele tem todos os custos da operação, tem o tempo da desocupação, e não é nem esquece, né, Pierre? Ele nem sabe que ele tem esses custos da operação. E cabe a gente, assessor, orientar esse cliente sobre isso, né? Então, assim, olha que interessante. Você coloca um anúncio isca, o cliente está indo achando que é um imóvel com deságio no mercado. Depois você vai explicar se ele tem total dificuldade. Se você trabalha em parceria com o cliente, você tem a oportunidade de você até ensinar esse cliente de que nem tudo que você está vendo ali é ouro, né? Tanto é que chama garimpagem, né? Porque reluz não significa que é ouro, né? E nem tudo que reluz é ouro. Então é legal a gente mostrar para o investidor a nossa qualidade e nossa autoridade, porque quando você mostra para o investidor que nem tudo que ele achar em leilão é de fato uma oportunidade, porque é uma coisa que eu prego bastante para meus mentorados, Pierre. A gente não pode entregar qualquer oportunidade para o investidor achando na minha remuneração. A minha preocupação, ainda que seja imóvel para moradia, esse investidor tem que estar investindo numa coisa boa, porque se no final do dia vai empatar com o mercado tradicional o custo da operação, não valeu a pena ele comprar em leilão. Porque ele pagou a assessoria, ele teve que esperar uma desocupação, às vezes um processo que levou 3, 4 meses para sair uma liminar. Enfim, ele vai tomar um prazo da operação dele, que sendo que ele já podia ter comprado no mercado tradicional com o mesmo dinheiro, já estava dentro do imóvel, né, fazer a posse na assinatura do contrato de financiamento, conseguiria financiar ali a oportunidade. Então, nem tudo que está sendo ofertado para moradia, de fato, é uma oportunidade para o investidor. Então, a gente precisa trazer essa clareza para o investidor para mostrar o quão profissional nós somos de estar preocupado com o investimento dele, ainda que seja para a moradia dele. Exatamente. Fazer uma pergunta aqui. Quando tem lá um imóvel que ele está num perfil que atende tanto o investidor quanto aquele cara que quer para moradia, é mais fácil você levar essa oportunidade para o investidor, que você gasta menos tempo argumentando. É mais tranquilo, vai mais rápido. Mas, em contrapartida, para o de moradia, você pode subir mais o preço ali, então tem mais chance de ter resultado. Quando acontece uma situação dessa, qual é a opção que você segue? Eu vou sempre para moradia, Pierre, porque eu acho que a moradia, a chance da gente arrematar é muito maior. Se eu tiver 2 investidores com o mesmo perfil, para o mesmo perfil de imóvel, se eu tiver um para moradia que vai topar essa operação, ainda que me dê mais trabalho, porque eu sei que ele vai me dar muito mais trabalho, de esclarecimento de dúvidas iniciais para a participação do leilão, eu sempre vou oferecer para o cliente moradia, porque eu acho que ele vai ter muito mais chance de concorrer. A gente, inclusive, tem que ser honesto com o cliente investidor, porque a chance dele concorrer com outro cliente que está concorrendo moradia é muito maior, né? Contra arrematante ali, que está dando lance, é muito maior. Agora, se for pau a pau de 2 moradia, quem tiver mais capital para ir. Então, eu não vou colocar o investidor para participar de um leilão e depois eu colocar o outro que é moradia, né? Vamos colocar já quem tem chance de fato de ganhar. Então, se eu tiver que escolher, eu sempre vou para o moradia, porque eu acho que ele vai ter mais chance, poder de lance, né, de arrematação. Otimizando, inclusive, o meu trabalho, né, Pierre? Exatamente. Tem que otimizar o tempo ali, né? Agora, você tem algum caso concreto aí que já aconteceu, né, desses investidores de moradia que deu certo, que teve arrematação? Ou você Então, a gente fez uma arrematação de um cliente para moradia, só que foi um leilão judicial. Só que o juiz não homologou a arrematação, né? Porque houve embargos de terceiros, a gente já sabia que tinha essa possibilidade, porque tinha uma viúva que se declarava meia e estava discutindo na vara da família. E aí o juiz não homologou a arrematação porque na justiça da família, no juiz da família, a vara da família reconheceu a união estável dela e ela teve direito à meação. Então aí ia cancelar a mesma arrematação. Mas era um imóvel com deságio muito legal, Pierre. Era um apartamento em Pinheiros, aqui em São Paulo, né? Que era um imóvel para moradia mesmo, que o cliente queria. Um bairro que ele queria um apartamento de 3 dormitórios. E a gente arrematou esse apartamento, vale mais ou menos, tem 120 metros quadrados, é um apartamento bem mais antigo. Era o perfil que ele queria. Tem uma arinha de lazer bem simples, ali uma piscininha, tudo direitinho, uma academia pequenininha no condomínio. A gente até conseguiu visitar um apartamento que estava anunciado dentro do condomínio. Então, assim, a gente não conseguiu ver o apartamento que estava indo a leilão, mas a gente conseguiu ver, o cliente foi lá, né, a gente agendou com a corretora do apartamento. Então, ele viu mais ou menos como é que funciona a planta, viu a área de lazer, ele falou, cara, aqui eu quero morar, gostei da localização, deu volta no bairro. Isso é uma técnica muito legal de usar, tá? Principalmente quando você está vendo apartamentos, que eu acho que é o mais fácil da gente encontrar amostras comparativas para trazer segurança para o investidor. E ele foi lá no imóvel, visitou, e aí o imóvel estava começando, ele estava super subavaliado, né? Eu até achei que uma das alegações que fosse vir não era só da viúva meira, era até de preço vil, porque a avaliação estava desatualizada do imóvel, o imóvel foi avaliado 3 anos atrás em R$600 mil, e ele já estava quase batendo lá quase uns R$900 mil de precificação esse imóvel, então ele estava bem subavaliado, ele estava indo por R$300 mil.
E a gente arrematou ele por R$350 mil, porque teve só uma concorrência, não sei por que ninguém concorreu, parou ali, e ainda parcelado. Assim, foi uma baita arrematação, né? É um baita resultado. O investidor colocou 25% de entrada, mais de 5% do leiloeiro ali para começar a operação. E a gente já tinha mapeado que tinha a possibilidade desses riscos aqui de não homologação da arrematação, porque eu já tinha visto a ação da Meeira querendo o reconhecimento da união estável, né, para ela poder ter direito à ameação do imóvel da dívida do falecido. E aí a gente estava tudo coordenando isso para poder saber quais eram os riscos. E aí o juiz não homologou a arrematação, mas foi uma arrematação bem interessante. Esse investidor, inclusive, a gente está procurando outro apartamento para ele, porque ele é um investidor que não tem pressa. Porque esse é um ponto importante, né? Porque se ele tem pressa de mudar para o imóvel, ele vai ter a necessidade da gente arrematar com urgência. E ele não tem pressa. Ele falou, Marcelo, eu quero encontrar uma outra oportunidade. Não precisa ser. Essa era maravilhosa. Se desse certo, esse é o maior golaço da minha vida, né? Ele falou, eu ia ganhar na Mega Sena. Eu falei, não, mas pode acontecer de você ganhar na Mega Sena numa oportunidade dessa. Porque qual que era o mindset dele, né, Pierre? Ele quer comprar com deságio no mercado de leilão. Essa é a ideia dele. Desde que seja um apartamento de mais de 100 metros quadrados, na região de Pinheiros, com 3 dormitórios, os apartamentos. Não precisa ser suíte, não precisa ter planta moderna, não precisa ter área de lazer completa. Então, assim, até que tá fácil para a gente conseguir encontrar oportunidades para ele com deságio. E ele tem um capital interessante, ele tem mais de R$700 mil à vista. Então, a gente pode até pegar apartamentos de mais alto padrão para ele. O problema dele é o custo mensal, porque isso é uma outra coisa que a gente tem que observar. O cliente, ele também tem que ter ciência do custo mensal do imóvel que ele está arrematando, porque não é só o preço da arrematação, ele vai depois ter que cuidar da manutenção desse imóvel, né? Então, essa manutenção desse imóvel, quando a gente apresenta a oportunidade para esse cliente em especial, quando a gente vê que o custo mensal entre condomínio e IPTU é muito elevado, passa de R$3.000, R$3.500, eu já sei que ele não vai querer ficar com esse valor, R$4.000 o custo mensal. Eu já sei que ele não vai nem querer participar do leilão, porque o custo mensal hoje já está em R$4.000. Daqui 5, 6 anos vai estar muito mais que isso. Eu já sei que ele não vai querer participar. Essa é uma grande dificuldade para trabalhar em assessoria de moradia, Pierre, porque são várias variáveis que a gente tem que analisar e cabe a gente lembrar o investidor disso, porque se depois você arremata e o custo da operação é muito mais elevado para esse investidor, ele vai colocar o risco da operação para você. E essa semana eu fiz 2 reuniões com 2 investidores para moradia, que são esses que eu te falei que eu fiz essa semana, né? Primeira reunião inicial para a conversão desses clientes. Já estamos com imóveis, inclusive, separados para participar de leilão. Um é a semana que vem e o outro é na segunda quinzena de novembro. Todos esses detalhes que a gente está conversando, eu já conversei na reunião inicial com eles e principalmente tirei dúvidas dúvidas simples, por exemplo, eles não sabem a diferença de leilão judicial e extrajudicial. Um deles, que inclusive a reunião foi ontem, ele quer imóvel em BH, e aí ele falou assim para mim, mas Marcela, me falaram que imóvel de leilão judicial é a pior coisa que existe do planeta Terra. Eu falei, por que vocês falaram isso, né? Ele falou, não sei, me falaram que juiz não sabe decidir as coisas, que não entende nada de leilão. Não tá todo errado, não. Exatamente. Foi o que eu falei para eles. Olha, não tá todo errado, mas não é bem assim, não é. A gente tem a decisão de um terceiro, mas tem muitas boas oportunidades em leilão judicial, né? E o que a gente vai fazer para você é justamente fazer a gestão desse risco. Então, o que eu vou te apresentar? Quais são os possíveis problemas que você pode ter? Inclusive, a gente consegue saber se essa vara é uma vara rápida, uma vara demorada, baseado na demora dos despachos que tem nesse próprio processo. Então, assim, um processo já está 20 anos na vara, pô, com certeza é um negócio assim. O outro lado é combativo, o juiz, a vara demora, tudo demora, você consegue extrair essas informações e já colocar isso no seu ciclo, no fluxo da sua operação, né? Então, assim, tem dúvidas muito iniciais que eles trazem para a gente, que é uma dúvida de crença, de ouvir as pessoas falarem, né? Porque é legal que quando esses investidores conversam com a gente, Pierre, eles começam a consumir conteúdos para eles poderem se familiarizar. E eu recomendo, inclusive, que eles façam isso, né? Que eles sigam o perfil da Smart Leilões, que eles comecem a ouvir sobre leilões, porque isso vai trazendo mais tranquilidade para eles. Quanto mais horas eles ouvirem sobre leilões, melhor para a gente. Então, eu sempre peço para eles começarem a acompanhar, eu peço para eles olharem o site do leiloeiro, para eles verem essas oportunidades e trazerem essa segurança. E o que eu acho que é legal eles olharem, tá? A gente vai alinhando as expectativas com esses investidores. Então, esses 2 que eu tive reunião para moradia, que a gente já tem leilão marcado, que a gente está fazendo todo o relatório de viabilidade, estamos fechando a precificação tanto de BH quanto de São Paulo, são 2 investidores que não conhecem o mercado de leilões. Eles estão
começando agora. Olharam, descobriram oportunidade, estão começando a olhar agora. E se dá certo esse tipo de arrematação, se a gente consegue converter, por exemplo, arremata semana que vem esse de São Paulo, na outra semana o de BH, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas vão contar para os colegas, para os conhecidos, para os familiares que conseguiram arrematar com a gente, quais foram os resultados que eles tiveram, e eles voltam com mais clientes para a gente. Então, assim, é um tipo de assessoria que dá mais trabalho, que dá mesmo a conversão, o esclarecimento de dúvidas, mas o resultado no final do dia acaba sendo muito lucrativo para a gente. Por quê? Porque é a melhor indicação possível, é o boca a boca de pessoa que não tinha conhecimento de leilão, que se sentiu seguro de fazer com você a operação, e principalmente quando essa operação for finalizada, né, Pierre? Acho que isso é o mais legal, né? A gente tem 2 leilões engatilhados de leilão para moradia, dando certo essas arrematações com esses clientes conseguindo a posse dentro do prazo que a gente está estimando, porque a gente sempre deixa essa clareza para ele. A questão de desocupação é uma dor muito grande do investidor moradia, porque ele tem muito medo. Ele ouve muitas histórias de que demora anos essa desocupação, que a gente precisa tranquilizá-lo, mas a gente também não pode iludi-los, né? Então, assim, teve um que falou assim para mim, eu conversei com um outro assessor, que ele disse para mim que em 15 dias ele consegue a posse. Eu falei, bom, se o imóvel estiver desocupado, talvez ele consiga, né? Mas, assim, se for uma casa de rua, você vai meio que invadir, sem ter a parte documental pronta, tal, depende, né? Não dá para dizer. Mas precisa basear o que vocês estavam falando. Se for uma coisa de todas as minhas operações, quantos dias você demora para conseguir a posse, eu jamais te falaria 15 dias. Em algumas, excepcionalmente, está desocupado, se liga para o síndico, mostra a ata de arrematação, o cara deixa você entrar, pode acontecer. Mas essa não é a regra, né? Essa aí vai ser a exceção. Então, assim, na média dos prazos, a gente tem que ser realista com esse cliente. Qual que é a média de prazo para a gente conseguir a posse? Entre você ter a parte documental registrada, conseguir entrar num apartamento, no caso, pelo menos uns 3 meses se você conseguir a posse amigável. Se você não conseguir, tem que primeiro resolver a parte documental para você conseguir eliminar da emissão na posse no leilão extrajudicial. Então, tem vários fatores que a gente tem que trazer para esse investidor, para ele se sentir seguro. E essa é a grande dificuldade, Pierre, no cliente investidor moradia, é a gente trazer essa clareza sem assustar o investidor, porque essa é a magia. Porque se você assusta o investidor... Pois é, quais são as maiores objeções que esses compradores, né, para moradia têm em leilão? É mais a desocupação ou tem algum... Desocupação é a primeira, é a principal para o cliente moradia. O prazo para essa desocupação, eles têm muito medo disso, e eles têm medo também de ações judiciais futuras, né? Porque, e se depois alguém vier brigar comigo, e se essa pessoa vier discutir comigo? E aí eu sempre falo, gente, todo negócio jurídico envolve risco. Qualquer coisa que você fizer envolve risco. Só que eu posso te garantir que se você comprar no mercado convencional, a due diligence tem que ser muito mais precisa, muito mais extensa e muito mais detalhada, né? Porque você tem muito mais riscos comprando no mercado convencional do que no leilão. Porque aqui no leilão, o que a gente precisa trazer para você de clareza? A desocupação é uma parte do processo. O que eu preciso te garantir é que eu vou conseguir registrar esse imóvel no seu nome, que eu vou conseguir a posse para você e que não vai sobrar dívidas para você, de condomínio, IPTU. Essa é a minha responsabilidade. Se ele tem dívidas trabalhistas, se ele tem dívidas com o fisco, o que ele tem de dívidas fora, a gente não precisa se preocupar se a gente conseguir cobrir tudo dentro do valor da arrematação, que são as despesas próprio terreno. Então, a gente tem que se preocupar com uma parte das dívidas do executado, do quem está perdendo, do mutuário que está perdendo o imóvel. Eu não preciso me preocupar com um todo. Se eu compro no mercado convencional, eu preciso sim me preocupar com uma execução fiscal de ICMS, com uma ação trabalhista. Eu preciso sim me preocupar, porque eu preciso saber se o cara tem saúde financeira. Cadê seu patrimônio? Quanto que você tem de dinheiro para pagar todas essas dívidas? Porque você é um devedor. Se não, vem sim umas ações ali, fraude contra credores, dependendo do momento, se é uma fraude de execução, enfim, vem várias alegações futuras que podem sim me prejudicar como comprador, né? Então, a gente tem que sempre posicionar para o investidor essa dificuldade. São 2 coisas que ele sempre tem medo, dizer que vai sobrar coisa para ele, essas dívidas, e a gente traz para ele que no mercado convencional é muito mais arriscado, e isso, assim, a gente tem que trazer com propriedade e segurança para o investidor, porque essa é uma objeção, Pierre, como eu posso dizer, subjetiva. Eles não falam isso abertamente. Eles começam a falar sobre os riscos do mercado, mas eles não sabem exatamente o que eles querem saber. E quando você começa a falar quais são as diferenças do mercado convencional para o mercado de leilões, eles falam, essa era a minha dúvida, eu não sabia o que era melhor comprar. E quando você traz essa argumentação para eles, eles se sentem confortáveis e seguros
Fala, pô, é muito mais seguro comprar no leilão? Então, Marcela, sim, é muito mais seguro comprar no leilão do que você comprar no mercado convencional. Principalmente agora com as decisões que a gente vê do STJ, né, Pierre? Exatamente, né? Então você tem que ir amadurecendo esse cliente aí, né? Que é o investidor não, é de moradia, né? O cara que quer comprar a casa própria tem que ir amadurecendo. Então, talvez no início tenha mais dificuldade, né? De conseguir passar a oferta para ele, mas depois ele vai aprendendo e recomendar que ele assista aí as Smart Leilões aí, né? E no É um Spotify excelente também. caminho. Spotify também, né? Se o cara quiser ouvir ali, né? Conteúdo é bom, né? Quando o cara está aprendendo, né? Para poder efetivamente entender o que está fazendo, não dominar ali, mas ter uma noção da onde ele está entrando, como você falou aí, é muito mais seguro o imóvel comprado em leilão do que numa compra e venda comum, convencional, que tem uma série de riscos ocultos. E se o corretor que não tiver, o corretor que estiver intermediando, se não é um cara antenado, esperto, pode deixar passar ali algum vacilo, né? E depois aí já era, né? Assume dívida, É, ou pode o próprio imóvel responder aí por fraude à execução, né? Então, o leilão aí é sempre mais seguro e uma boa oportunidade, né? Eu acho que cada exatamente, vez mais as pessoas vão buscar comprar imóveis em leilão. Isso vai ser uma regra daqui a com pouco, né? certeza. Não só para investir, mas para moradia também, né? Então, é o mercado que está crescendo cada vez mais e aqueles que se especializarem antes, né, que dominarem, vão sair na frente, né? Seus mentorados estão treinando já também convencer aquele cliente para a moradia? Como é que Sim, tem funciona? vários deles tentando converter já clientes para moradia. A gente tem conversado bastante sobre isso, né? Inclusive, a gente está tentando fazer agora a conversão de leads moradia lá no nosso Lead Bank, é um segundo passo ali que a gente já está conversando, desenhando. Inclusive, eu já fiz reunião com a Jéssica para a gente costurar um pouco como é que a gente pode criar um fluxo disso para a gente converter também esses clientes. Tem esse interesse porque como eu posso dizer, é mais trabalhoso, mas quando você consegue converter esse cliente, vai ser muito mais eficiente para a gente conseguir ter resultados. E principalmente quando a gente fala, né, de um ecossistema de assessores, a gente possibilita isso. Temos o investidor moradia para imóvel na capital de Belo Horizonte, 2 dormitórios até R$ 300 mil. Pô, a pessoa vai sair correndo atrás para achar oportunidades dentro do capital do cliente. A gente consegue encontrar, às vezes acha financiamento, porque é um monte de gente olhando para aquele cliente específico. Então, assim, a gente vai ter, inclusive, mais resultado para o investidor. Eu acho que quando a gente está numa comunidade como a gente aqui dentro da Smart, né, Pierre, a gente consegue ter muito mais resultados. Por quê? Não existe assim, o Pierre que tem o cliente, a Marcela tem a oportunidade, o Pierre passa a perna na Marcela. Não, o Pierre vai falar para a Marcela vai estar aqui, Pierre, tem a oportunidade, vamos fazer junto, a gente trabalha junto, a gente ganha junto. Então o ecossistema possibilita isso. E eu acho que a assessoria para moradia, eu falo isso muito para os mentorados, que é isso que você falou. Quem se especializar em converter esse tipo de cliente vai nadar de braçada em relação a outras pessoas. Tá todo mundo preocupado, eu quero cliente que tem 5 milhões, eu quero cliente que tem 10 milhões como investidor. Esse cliente é um cliente importante na nossa carteira. É legal você ter um cliente que vai se inteirar das operações com capital grande, que ele está crescendo patrimônio com você. Mas o cliente moradia é um cliente com a arrematação certa. Se você conseguir extrair o que de fato ele quer, entender qual que são as oportunidades que se encaixam no perfil dele e você focar na garimpagem, né? Você vai encontrar várias oportunidades e ele vai sair muito mais, porque ele tem muito mais margem de lance em relação ao investidor patrimônio, né? O cara que está querendo crescer patrimônio, a margem dele é menor porque ele precisa de lucro na operação. O investidor moradia ele precisa de deságio na operação, que é totalmente diferente. E deságio em relação ao valor do mercado, né? Então é diferente. Exato, e eu estava pensando aqui, né, inclusive já está sendo implementado, que a Smart tem aí a Smart Link, né, que é a imobiliária dos imóveis retomados. Então tem vários imóveis sendo anunciados lá, imóveis de leilão, e chegam lá os interessados nos imóveis. Às vezes dá certo, né, e vende o imóvel, às vezes não dá certo. Mas a gente tem essa informação do interesse desse lead qualificado. Ó, esse cara está procurando um imóvel ali em Moema, em tal perfil, tal faixa de preço, né? Então, essas informações a gente tem, né? E com essa informação você pode já achar o imóvel e depois entra lá, busca qual é o cliente ali, o lead que está dentro daquele perfil buscando imóvel naquela região, você faz a oferta ali
e faz ali o convencimento, né? O O pitch. convencimento. É esse fluxo que a gente está desenhando, é exatamente esse fluxo que a gente está desenhando, que eu e a Jéssica a gente estava conversando hoje, desenhando exatamente esse fluxo dessa conversão, porque a pessoa já está procurando imóvel naquele perfil. Eu tenho um imóvel de leilão exatamente naquele perfil. Então, como eu trabalho com essa pessoa, esse perfil? E assim, é uma lead que está morna. Ela não está completamente gelada, mas ela está morna porque ela já está procurando, ela já deu uma olhada ali no perfil do imóvel, e você consegue trazer para ela informações. Só que você já se apresenta como um assessor de leilão, ou seja, você não coloca uma isca dizendo que o imóvel está barato, né? Que aí aquilo gera desconfiança. Você se apresenta para aquela pessoa dizendo, você estava procurando imóvel nesse perfil. Eu tenho um imóvel com deságio em leilão, você tem interesse em entender? E muitas das pessoas, é muito interessante isso, Pierre. Quando você faz a abordagem certa com o cliente, você consegue trazer a curiosidade, porque o nosso papel é despertar o desejo, a curiosidade da pessoa entender. Se você conseguir, e tem o timing certo, tá? Porque quando a gente fala de venda, a gente precisa entender que venda, prestação de serviço, o cliente está quente. Quando ele te respondeu, se você demorar 5 dias para responder, o cliente já era. Tem que ser aquela coisa. Ele mandou a mensagem para você, tem um interesse sim. Você já tem que falar, quando você pode? Agora? Daqui 2 horas? Daqui 3 horas? A gente tem que ser rápido e eficiente enquanto ele está com o desejo, porque se ele saiu do desejo, ele já não te ouve mais. Tudo vai virar prioridade em relação a falar com você. A quem é essa Marcela? Nem sei quem que é ela. Agora, se você vai pegando a pessoa no momento de desejo, que ela está quente, você vai aquecendo cada vez mais, você converte esse cliente mais fácil. Então, quando a gente fala de vendas, é muito importante a gente trazer isso, esse mindset de que a gente precisa, esse cliente moradia, ele precisa ser aquecido com frequência. Aquela famosa nutrição, né? Nutrir o cliente. Você tem que nutrir esse cliente com frequência. Ó, e a gente já consegue arrematar o imóvel e depois arrumar o investidor. Isso aí a gente já fez. Já fez. Então, o novo desafio agora é arrematar o imóvel e depois arrumar o comprador interessado É em isso aí. moradia. Já por encomenda, né? Arremata ali e depois acha o comprador. E daqui a É pouco isso mesmo. vamos estar nesse nível aí, né? Já coloca na listinha das próximas providências para a gente começar a desenvolver e sempre ser disruptivo, né, em relação ao mercado. A gente sempre encontra alternativas. Acho que esse que é o caminho mesmo. O Pierre, o Cris Martins aqui estava perguntando uma coisa que a gente não colocou de objeção, né? Falando que o estado do imóvel que não pode entrar para ver o imóvel. A gente, no começo da live, a gente falou, Cris, que é uma coisa que a gente tem que até, inclusive, conversar com o investidor no início da reunião e entender se ele está preparado para comprar um imóvel sem ele entrar, porque no mercado convencional ele pode entrar. Então, é uma objeção que eles têm, mas a gente já trata na primeira reunião e a gente já tenta extrair dele essa informação, deixando claro para ele a impossibilidade de entrar, para que isso não vire uma objeção. Porque se a gente não toca nesse assunto antes, vira uma objeção e que isso, inclusive, pode inviabilizar todo o trabalho que você fez. Então, lá, o primeiro contato com o investidor, Cris, a gente pergunta para esse investidor como é que, se ele tem, qual que é o tempo dele, qual que é a urgência dele para entrar no imóvel e qual que é a necessidade dele entrar presencial no imóvel para comprar esse imóvel. Então, é importante a gente deixar claro isso já no começo da arrematação, para que isso não vire uma objeção no momento que se apresenta a oportunidade. Ó, e o investidor, o cara que comprar para moradia, daqui a pouco ele está indicando até para investimento também, né? Se ele tiver dinheiro, ele vai querer investir também. E se ele não tiver, Exatamente. mas conhece um parente, um amigo ali do trabalho, alguém que tenha dinheiro, ele vai falar, olha, comprei esse imóvel aqui com tantos por cento de desconto. Aí o cara vai acabar vindo também para assessoria aí por indicação, não só para moradia, mas Exatamente. também para investimento, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eles comentam durante a reunião, porque eles vão se animando e eles vão perguntando sobre resultados e tal, e eles falam, nesse momento eu quero casa própria, mas mais para frente eu quero entrar também para investir, crescer patrimônio e tal. Então eles vão sempre vem. Deixa eu colocar aqui esse dinheiro, que é uma coisa que é importante. Todo mundo que quer trabalhar com assessoria, Pierre, tem que saber. Investidor nunca abre o jogo de quanto ele tem de fato, tá? Ele sempre coloca um valor menor. E ele tá certo de fazer isso, porque ninguém pode colocar 100% do seu dinheiro, do seu patrimônio em numa única cesta. A gente tem que diversificar mesmo. Inclusive, estratégia nossa é de diversificar em vários imóveis o dinheiro desse cliente, porque não vamos colocar tudo em um imóvel único. Então, também quando a gente está conversando com esse cliente aqui de moradia, ele às vezes até tem capital já para começar a fazer crescimento de patrimônio, mas ele quer ver você entregando o resultado da moradia dele primeiro, para depois ele te entregar mais dinheiro e você poder fazer outras operações. Ó, exatamente. Passou uma pergunta aqui, ó, do Douglas Baciotti, né? Quando que vai abrir nova turma da mentoria? Eu estou vendo aqui sempre lá, eu faço parte lá do grupo, né, da mentoria da Marcela, e toda hora é assessor ali arrematando, né? Seja na investimento simples, né? Ou seja naquele módulo lá do Caixa Forte, né?
que ele não coloca dinheiro e vai receber lá 50% no final, mas é toda hora a galera ali tendo Sempre tem. resultado. Tem previsão de abrir alguma turma nova? Vai ter turma esse ano ainda ou só ano que vem? Tem, vai ter turma assim, agora em dezembro, na primeira semana de dezembro, dia 1 e 2 de dezembro, vai ser o lançamento da turma 3. Então, a gente vai ter a última turma desse ano. Então, se você quer entrar nesse mercado de assessoria, começar a faturar, assim como os meus mentorados têm faturado, a gente já fez lives aqui com várias pessoas, a gente já conseguiu, nesse ano, R$250 mil em assessoria. Então, assim, é muito dinheiro para você deixar sem colocar R$1, né? Já teve mentorado que fez 250 mil? Na soma das arrematações, já fez R$250 mil. Então, assim, é um baita resultado, né? É muito dinheiro no bolso. 250 mil aí no ano, né? Bastante coisa, né? E não começou no início do ano, né? Começou aí depois aí, né? No meio do ano. Exatamente. Exatamente. Assim, é uma possibilidade que quem quer mudar de carreira ou quer fazer um complemento de receita sem colocar R$1 do seu próprio bolso, porque muita gente acha que entrar no mundo de leilões precisa ter muito capital. Não precisa. A Smart Leilões, a gente tem aqui o Guaracaixa, que ensina você a comprar com pouco dinheiro, que você compra financiado, tem como você escalar, tem como você cotizar, a gente tem um monte de coisa, e tem como você comprar imóvel em leilão sem colocar R$1 seu vendendo conhecimento, que é o que eu ensino, através da assessoria. Se eu fosse começar do zero hoje, não tem nada para fazer, só tenho um conhecimento, eu faria assessoria, porque é dinheiro rápido, né? O leilão de imóvel, você vai ter que botar dinheiro e vai esperar aí quase um ano para vender e fazer todo o ciclo. Assessoria não. Você prestou o serviço ali, ó, dependendo do pactuado, em regra já é metade da comissão na hora da arrematação e outra metade depois. Então você já vai entrando dinheiro rapidamente ali no fluxo de caixa. Então é algo que é uma baita oportunidade, o mercado está crescendo bastante, né? E a assessoria só está crescendo. Então quem tiver na frente aí vai se diferenciar, né? Exatamente. E ontem eu conversei com o Vitor, meu mentorado, ele em 4 meses de mentoria já fez R$75 mil em assessoria. Então, assim, ó, em 4 meses, R$75 mil. Até brinquei com ele. Faltam 2 meses aí para acabar o ano, 2 meses e alguns dias. Eu quero que você, no mínimo, tente chegar num 150 mil. Aí ele brincou, ele falou, pô, é uma meta bem ousada, eu dobrar, né, em 2 meses, mas é alcançável, né? E ele já está projetando para o ano que vem conseguir pelo menos uns 400 mil com assessoria. Ou seja, é perfeitamente factível, se você aplicar a metodologia, estiver no ambiente certo, você conseguir ter os resultados. Então, é um mercado muito interessante de você entrar. Então, quem quer ainda aprender sobre isso, entrar no mercado onde você vai aprender a construir um negócio, porque a assessoria, o que eu ensino vocês é a construir um negócio. É muito mais do que ensinar sobre leilões de imóveis. Eu vou ensinar a construção de um negócio. E o negócio é investir em conhecimento, você nunca perde dinheiro. Você sempre está ganhando. E eu vou te ajudar a construir um negócio onde você vai ter as receitas. Vai depender de você conseguir ir atrás dessas obrigações e ter os resultados esperados. Porque a gente tem várias pessoas ali que conseguem resultados. Exatamente. Então, quem não segue a Marcela, só clicar aqui do lado ali, tá ali o perfil da Marcela Carillo. E quem é seguidor da Marcela e não segue a Smart, só seguir aqui a Smart também, né? Para estar sabendo tudo de leilão de imóvel e de assessoria de leilão de imóvel, sempre com o melhor conteúdo que tem aí na internet, né? De leilão de imóvel. Marcela, agradecer aqui a live, né? Sensacional, né? Trazendo essa oportunidade também de assessoria para moradia, que é pouquíssimo explorada. Quem se especializar, é aquela regra, né? Quem chega primeiro, né? Bebe água fresca, né? Quem se especializar primeiro vai pegar o mercado que está só começando. Eu digo que é só ali a ponta do iceberg, né? Exato. Daqui a pouco vai ser comum as pessoas comprarem imóvel em leilão para moradia. Vai ser comum. Então, aquele cara que se especializar antes, ele vai pegar o mercado primeiro e vai obter aí todos os lucros antes da galera chegar depois. Então, para se especializar, né, a Marcela já falou aqui, em dezembro, ali no início de dezembro, vai abrir mais uma turma. Aí você já entra já em 2026, já sabendo aí o que tem que fazer para garantir aí 10%, né, em cada arrematação. Imagina, 10% de uma arrematação de R$500 mil, 50 mil reais. Tranquilo aí, né? Já recebe 25 mil de cara e 25 mil depois ali quando finalizar a operação. Então, sucesso total. Agradecer e deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. É isso que eu também queria agradecer e falar e complementar, né? Que eu acho que a assessoria de moradia, essa questão de quem começar agora, vai começar a nadar de braçada, principalmente que você vai se posicionar.
Então, quando alguém falar, eu quero comprar minha casa própria, vão lembrar de você. Por isso que é importante a gente começar, né? Então, se você quer começar nesse mercado, a assessoria moradia é um braço muito pouco explorado. A assessoria em geral é muito pouco explorada. E a assessoria é da forma como a gente ensina na construção de negócio. Não é só você se posicionar como um consultor. Ah, eu te ajudo aqui a fazer a viabilidade jurídica, te ajudo no pós-arrematação. Não é isso que a gente faz. A gente identifica oportunidades reais, conecta com investidores oportunidades reais, a gente vai treinar você nessa construção, nessa habilidade, desenvolver seu treinamento de vendas, porque a gente tem que convencer o cliente em várias etapas, a gente faz todo esse treinamento e a gente vai estar te proporcionando estar num ecossistema onde você vai se desenvolver. Então, não perca a oportunidade para já projetar seu 2026, o ano está acabando, é hora da gente começar a pensar em metas, começar a pensar em construção do que você vai querer fazer, onde você quer chegar e comece sempre pelo primeiro passo. Então, se não me segue, já me segue e no comecinho de dezembro, lançamento da Turma 3 para quem quer mudar de vida. Obrigada, viu, Pierre? Valeu, Marcelo. Um abraço aí. Valeu, galera. Fica com Deus. Até mais.